Um acervo com mais de 200 itens que ficou guardado dentro de um baú por muitos e muitos anos. Antes de mostrarmos toda a exposição que foi aberta oficialmente em Matão na última sexta-feira e vai permanecer na Casa da Cultura até novembro, alguns itens chamam a atenção, como por exemplo, matrículas de escravos de 1861, da Paraíba, repressão ao tráfico de escravos na Paraíba, 1851, e até mesmo carta de alforria de um escravo de Porto Alegre. E essa carta ela é datada no dia 21 de agosto de 1884. É a história do negro, a história do Brasil e a participação do negro na sociedade, não só no Brasil, como em países europeus. Vanderlei Amaral da Costa é de Lavras, Rio Grande do Sul. É colecionador e também denominado griote, e já teve várias obras premiadas entre contos e poesias. Vanderlei, de 80 anos de idade, conta como a coleção teve início. Eu sempre fui colecionador de moeda, de gibi. Então, a edição maravilhosa número 101 trazia a revolta de Palmares, porque eu tomei conhecimento sobre o Zumbi em 1955. Em 1957, eu adquiri uma carta de alforria. Daí, porque eu pensei assim, os alemães colecionam tudo sobre a Alemanha, os italianos, os ingleses, todo mundo coleciona coisas sobre ele. Então, eu passei a colecionar tudo sobre que diz respeito ao negro, não só do Brasil, como do estrangeiro. É muito interessante aqui no Brasil que a maioria do negro não conhece a sua própria história. E que determinada pessoa diz uma coisa para eles, não vão ver se realmente é aquilo. Eu, pelo contrário, eu vou pesquisar até encontrar a verdade. Porque cada vez que eu venho a São Paulo, como agora, eu estou estou trazendo muita novidade para o pessoal daqui, mas estou levando também. Que o negro deve procurar conhecer a sua história, porque a maioria das coisas que eles hoje falam não tem grande verdade. Tem muitas coisas que eles falam que não é verdade. Falam muita coisa sobre o negro, viu? Inclusive dizem, quando prestam homenagem aos imigrantes, esquece que o negro também é um imigrante. Porque se olharem no dicionário, pode ver que imigrante é todo aquele que sai do seu país por guerra, por fome. Só que o negro foi diferente. É o único que foi trazido para o Brasil sem perguntarem por ele se ele queria vir para o Brasil. Ele veio à força. Então ele é imigrante à força. Sempre é uma grande alegria poder estar nessa cidade que sempre nos acolheu e estar visitando aqui a exposição Fronteiras do Baú, com esse acervo magnífico. É uma grande oportunidade para se fazer uma reflexão, para conhecer a cultura afro, né, que tem aqui nesse Brasil, para lembrar que nós estamos no mês da consciência negra e uma exposição como essa com certeza valoriza e enriquece muito a celebração do 20 de novembro aqui em Matão. Hoje, né, e Matão faz parte de um projeto nosso, que é a Identidade, onde é feita a sensibilização de professores sobre a história da África e sobre a história do afro-brasileiro. A gente vê ainda falar da desigualdade salarial entre pretos e brancos. Então, uma pessoa negra com a mesma escolaridade, ocupando o mesmo cargo, recebe um salário muito menor do que uma pessoa não negra. A secretária de Educação de Matão, Débora Milani, falou sobre o projeto Identidade que está sendo desenvolvido em Matão e da visita das escolas à exposição. As escolas realmente precisam estar preparadas para estas temáticas, Beto, e os nossos professores estão se preparando. Com certeza nós traremos os nossos alunos para visitarem esta exposição, Fronteiras do Baú, que é essencial, tem mais de 2.400 objetos e conta a história da africanidade. E também nós temos aqui em Matão, Matão é a cidade polo do projeto Identidade. Outros municípios estão vindo para cá e os professores, os diretores, coordenadores estão sendo capacitados com algumas formações, são 12 no total, justamente falando sobre esta temática. O evento contou com a participação do secretário de Justiça do Estado de São Paulo, Márcio Elias Rosa. Ele falou sobre o tema Consciência Negra,
Qual a situação atual sobre o tema no Brasil? O que é preciso para mudar? A quem compete a mudança, entre outros assuntos. O secretário começou falando sobre o valor de exposições como esta. Ele é de valor inestimável, sobretudo dessa natureza, que tem uma crônica social delineada aqui. Nós vamos encontrar figuras do meio artístico, do meio futebolístico, não apenas documentos públicos, documentos oficiais, porque o documento público oficial, as escrituras, por exemplo, elas ensinam pouco. Elas só retratam como eram os documentos oficiais. A fotografia de um esportista, a fotografia de um artista, o desenvolvimento da história do cinema, o teatro, a música, o samba, as nossas manifestações folclóricas, o papel do terceiro setor, da maçonaria, da igreja, enfim, essa descrição por meio de fotos, de recortes, de ilustrações, são capazes de nos educar. E é fundamental no Brasil, sobretudo no nosso país de hoje, que é de povo jovem, ainda jovem, não é? 203 milhões de pessoas, e a maioria é negro, não é? 54% essa é a estimativa. O grande papel é pedagógico, o grande desafio é pedagógico. Dar a todos a consciência do que nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Um povo que não sabe de onde veio, dificilmente saberá qual o caminho a percorrer no futuro. Foi divulgada uma pesquisa sobre o desemprego e dentro dos desempregados, 63% ou um pouco mais são negros. Isso seria a falta dessa pedagogia que o senhor falou? Olha, veja, esse é o grande desafio contemporâneo. Por quê? O Brasil é o segundo país com a população negra no mundo. Veja, se nós pegássemos apenas a população negra e fundássemos o país, seria o 11º país de população no mundo, com uma força produtiva extraordinária. E nós, no entanto, descobrimos que o homem negro com uma formação superior ganha, em média, 30% a menos do que o branco na mesma condição, e a mulher nessa condição ganha 40%. Nós temos um grave problema de inclusão no meio público, mas sobretudo na iniciativa privada. Na iniciativa privada é preciso que haja a admissão também de negros e as mesmas oportunidades de emprego e renda na iniciativa privada para o negro. É preciso reduzir a desigualdade. O setor público tem feito ao longo do tempo, sobretudo depois da década de 90, ações afirmativas. São as cotas, as pontuações diferenciadas, o regime paritário no concurso, na remuneração para homem, para mulher, independentemente da cor, da raça, enfim. Agora, é preciso que a iniciativa privada também faça a sua parte. Que o negro não seja visto apenas como um serviço auxiliar, não é? Ou a mulher negra vista apenas como um serviço auxiliar. Não, ao contrário disso. Tem potencial idêntico ou até maior, não é? Por conta da sua história e da riqueza do seu povo. E é preciso que todos tenhamos a mesma oportunidade. O princípio da igualdade, que nos obriga a todos, não é apenas formal, ela tem que ser material. Em que sentido? No dia a dia, na relação entre as pessoas. Secretário, o que falta para o Brasil, né, envelhecer um pouco nesse sentido? Somos um país novo, mas o que falta para o Brasil envelhecer e ter a consciência sobre tudo isso? É falar abertamente sobre o problema. É saber identificar isso como um defeito, não é? Que não é uma deformidade moral. Não se trata disso. É encarar isso como um desafio que precisa ser enfrentado. Então nós precisamos discutir nos bancos escolares a questão da escravidão no Brasil. Como é que por 4 séculos o Brasil se tornou o principal local de importação de mão de obra escravizada. O que nós fizemos com os nossos índios, o que nós fizemos com os nossos negros. Essa é a formação do Estado brasileiro. Nós não precisamos nos envergonhar da nossa história. Precisamos nos envergonhar do tratamento que reservamos a todos os homens e mulheres submetidos a esse papel. Agora, é preciso enfrentar esse desafio, mostrando para o jovem que qualquer forma de preconceito é, antes de tudo, intolerância. E na raiz da intolerância há sempre um pouco de ódio, e não de amor ou de afeição. Para encerrar, secretário, no Brasil fala-se muito de imigrantes, pessoas que vêm de outros países. O negro é um imigrante, com a diferença de que a maioria deles veio sem saber. Ninguém perguntou, você quer ir ou não? Sim. Essa é uma diferença também que precisa o Brasil corrigir isso? O Brasil precisa corrigir isso. O Brasil sempre se beneficiou da imigração
porque as nossas formas de produção sempre se basearam, quase sempre, na imigração, não é? Seja espontânea ou não, a voluntária ou não. Esses movimentos migratórios que hoje acontecem, que sempre aconteceram, mas que hoje acontecem na Europa e acontece aqui no Brasil também, é terrível porque muitas vezes ele não é voluntário. A pessoa está fugindo da guerra, a pessoa está fugindo de uma instabilidade política, a pessoa está fugindo de uma perseguição ideológica. Isso é triste, isso é terrível. O homem que deixa as suas raízes dificilmente consegue subsistir com a mesma felicidade, com a mesma potencialidade que tinha na sua terra com os seus. Mas é preciso discutirmos a questão da migração, mas é preciso discutirmos a formação do povo brasileiro. É preciso mostrar para os nossos jovens qual é a nossa identidade. E a nossa identidade é forjada no quê? Não é? Na formação desse povo, nessa miscigenação, que aproveita europeus, brancos, negros, africanos, índios, e precisamos viver, obviamente, em comunhão. E para vivermos em comunhão é preciso que todos tenham direitos iguais, declarados e realizados, concretizados.